O toque de Deus na vida de André. André sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo. Casado com Ana, uma professora dedicada e pai de 2 filhas, a mais nova, Sofia, de apenas 12 anos, ele orgulhava-se de nunca ter faltado com nada em casa. Mas havia algo que o atormentava há meses: a saúde de Sofia. Tudo começou com um simples formigamento nos dedos das mãos. Sofia reclamava que de repente eles ficavam brancos e dormentes, como se o sangue parasse de circular. André e Ana levaram a menina a vários médicos até que, após exames, veio o diagnóstico: síndrome de Raynaud secundária, uma condição em que os vasos sanguíneos dos dedos se contraem excessivamente, causando dor, dormência e, em casos graves, até necrose. O pior era que, no caso de Sofia, a doença estava ligada a um problema autoimune mais sério, que poderia evoluir para complicações maiores. Os médicos receitaram remédios, recomendaram luvas térmicas e disseram que Sofia deveria evitar qualquer exposição ao frio. Mas André via a filha sofrer. Em alguns dias, os dedos dela ficavam roxos, e a menina chorava de dor ao tentar segurar um lápis na escola. "Pai, será que eu vou ficar assim para sempre?" perguntava Sofia, com os olhos cheios de lágrimas. André não tinha resposta. A sensação de impotência o consumia. Foi então que, em um domingo à tarde, enquanto consertava o carro de um cliente, André ouviu uma conversa que mudaria sua vida. O homem, um senhor de fala mansa e rosto sereno, comentou que sua neta havia sido curada de uma doença nas pernas depois que os irmãos da congregação cristã no Brasil oraram por ela. "Lá não tem show, não tem pasta, não tem nada disso não. É só a palavra de Deus, oração e fé", disse o homem. "Se o Senhor quiser, pode ir num culto. Eles recebem todo mundo de braços abertos." André guardou aquelas palavras. Não era um homem religioso, havia ido à igreja apenas algumas vezes na infância, com a avó, mas o desespero falava mais alto. Naquela noite, depois do jantar, ele olhou para Ana e disse: "Amanhã eu vou levar a Sofia naquele lugar que o homem falou. Não custa tentar." No domingo seguinte, André e Sofia chegaram à pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil, em sua cidade. O prédio era simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados e um púlpito modesto à frente. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com simplicidade e modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que André não conhecia, mas que tocavam fundo em sua alma. "Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora." Um ancião, homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigia a reunião. Ele leu passagens da Bíblia com voz firme, falando sobre a fé que move montanhas. André sentia-se estranho no início, mas havia algo naquele lugar que o fazia sentir paz. Quando chegou o momento das orações, os irmãos se ajoelharam, e André, sem saber bem o que fazer, seguiu o exemplo. Ouviu pedidos sinceros, vozes quebradas pela emoção, pessoas clamando a Deus como se ele estivesse bem ali, ouvindo cada palavra. Depois da pregação, o ancião anunciou que haveria um tempo para testemunhos. Várias pessoas se levantaram e, de pé, contaram como Deus havia operado em suas vidas: uma senhora curada de um tumor, um jovem livre das drogas, um casal que quase se separou e encontrou reconciliação. André sentia o coração acelerado. Quando o ancião perguntou se havia alguém precisando de oração, ele hesitou, mas Sofia puxou sua manga. "Pai, levanta", ela sussurrou. Com as mãos trêmulas, André se pôs de pé. "Meu nome é André, e minha filha. Ela está doente. Os médicos falam que é uma coisa sem cura, mas eu acredito que Deus pode fazer algo", disse a voz embargada. Não precisou dizer mais nada. O ancião chamou os diáconos, e eles se aproximaram, impuseram as mãos sobre a cabeça de Sofia e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, eram súplicas simples, cheias de fé. "Senhor, tu que saraste os enfermos, toca nesta criança. Restaura seu corpo pelo poder do teu nome." André fechou os olhos e sentiu lágrimas escorrerem. Não era um homem de chorar, mas ali, naquele momento, ele não conseguia segurar. Sofia também chorava, mas não de dor. Era algo diferente, como se uma carga estivesse saindo dela. Na semana seguinte, Sofia acordou e, pelo hábito, tentou mexer os dedos com cuidado, esperando a dor costumeira. Mas não veio. Ela olhou para as mãos e viu que estavam cor-de-rosa, normais. "Mãe, pai, vem aqui!" gritou, correndo para o quarto dos pais. André e Ana se entreolharam, incrédulos. Sofia movia os dedos livremente, sem qualquer sinal de dormência ou descoloração. Levaram-na ao médico na mesma manhã. O doutor, depois de examinar a menina, franziu a testa. "Isso não faz sentido", murmurou, olhando os exames anteriores.
os vasos estão normais. Não há mais sinais da síndrome de Raynaud. André não disse nada sobre a igreja, apenas agradeceu e saiu do consultório com Sofia pulando de alegria ao seu lado. Mas ele sabia. Sabia que aquilo não era coincidência. No domingo seguinte, André voltou à congregação cristã no Brasil, desta vez com Ana e Sofia. Desta vez, foi ele quem se levantou para dar testemunho. Com a voz firme, contou como sua filha havia sido curada, como Deus havia ouvido as orações daquele povo simples e fiel. Eu não era de vir à igreja, não conhecia direito a Bíblia, mas hoje eu sei uma coisa, Deus é real, e Ele não olha para quem a gente é, mas para o coração, disse, olhando para os irmãos que acenavam com lágrimas nos olhos. Com o tempo, André e sua família foram batizados nas águas, num rio limpo nas proximidades, como manda a doutrina da CCB. Sofia, agora livre da doença, cantava os hinos com voz clara, e André aprendia a cada culto o valor da simplicidade e da fé genuína. Ele descobriu que não precisava de grandes espetáculos para sentir a presença de Deus, bastava um coração sincero e um povo que orava com fé. Hoje, sempre que alguém pergunta como Sofia ficou boa, André sorri e diz, foi Deus. Só ele poderia fazer isso. E então conta da igreja onde não há luxo, mas há milagres, onde não há fama, mas há amor, onde homens e mulheres comuns, vestidos com modéstia, ajoelham-se e creem que o impossível pode acontecer. Porque no fim a lição que André aprendeu não foi só sobre a cura da filha, mas sobre algo muito maior, que a fé não é questão de entender, é questão de confiar. E que às vezes Deus usa as coisas mais simples para mostrar seu poder. E foi assim que a vida da família mudou para sempre. Não porque a cura de Sofia foi o fim da história, mas porque foi só o começo. André, que antes vivia correndo atrás de soluções humanas, agora entendia que a verdadeira força estava em se render aos pés de Jesus. E Sofia, que poderia ter crescido amargurada pela doença, tornou-se uma menina cheia de gratidão, sempre falando do amor de Deus para quem quisesse ouvir. Os domingos na Universal viraram sagrados. Não eram mais apenas um compromisso, mas um encontro com aquele que tinha mudado tudo. André chegava cedo, ajudava a arrumar as cadeiras, cumprimentava os irmãos com um abraço apertado, aqueles que sem nem saber seu nome, tinham orado por ele nas madrugadas. Sofia, com seu sorriso largo, distribuía folhetos na porta, contando para as pessoas que passavam. Jesus me curou aqui. Você também pode ser livre. E os milagres não pararam por ali. Um dia, uma senhora chamada Dona Maria, que frequentava a igreja há anos, chegou chorando ao altar. Seu filho, viciado em drogas, estava desaparecido há meses. A família já tinha procurado em todos os lugares, mas só encontrava desespero. Naquele culto, quando o pastor fez o apelo, André sentiu algo no coração. Ele se levantou, foi até Dona Maria e disse, Irmã, Deus que curou minha filha pode trazer seu filho de volta. Vamos orar juntos? E oraram. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples, como de um filho pedindo ao pai. 3 dias depois, o telefone de Dona Maria tocou. Era da delegacia. Seu filho tinha sido encontrado vivo em um abrigo. Ele estava fraco, mas consciente. E o mais incrível, quando ela foi buscá-lo, ele olhou nos seus olhos e disse, Mãe, eu tive um sonho. Um homem de branco me segurou e disse que eu tinha que voltar para você, que Deus tinha um plano para mim. Dona Maria não teve dúvidas, foi naquela oração, naquele altar sem luxo, que Deus tinha ouvido seu choro. E assim, a igreja continuava sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Não por causa de pastores famosos ou estruturas grandiosas, mas porque ali, entre pessoas comuns, a fé era viva. André, que já tinha sido cético, agora via com seus próprios olhos. Deus não escolhe os perfeitos, Ele usa os que estão dispostos a crer. Um dia, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastado pela mãe, desanimado, com os olhos vazios. Ele tinha tentado tirar a própria vida dias antes e não via mais sentido em nada. No culto, quando o pastor falou sobre esperança, Lucas baixou a cabeça. André, sentado algumas fileiras atrás, sentiu novamente aquele impulso no coração. Depois da pregação, ele se aproximou. Filho, eu já estive no lugar onde você está. Já achei que tudo tinha acabado. Mas Deus tem um propósito para você. Quer orar comigo? Lucas, sem forças para recusar, assentiu. E ali, entre lágrimas, ele entregou sua dor. Não foi uma mudança instantânea. As batalhas da mente são reais, mas algo começou a nascer dentro dele. Semanas depois, Lucas voltou à igreja, dessa vez por vontade própria. E com o tempo, ele descobriu que sua história de dor poderia se transformar em um testemunho de vitória. Porque é assim na Universal. Não é um lugar para quem já está bem, mas para quem precisa ser restaurado.
não é para os que têm todas as respostas, mas para os que buscam aquele que tem a solução. André, Sofia, Dona Maria, Lucas. Todas essas vidas se cruzaram ali, no endereço simples, entre paredes sem glamour, mas cheias da glória de Deus. E cada um deles aprendeu que milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma. Hoje, quando André olha para trás, ele não vê apenas a filha sarada, mas uma família renovada. Não vê apenas uma igreja, mas um exército de pessoas que, como ele, descobriram que a fé move montanhas, e que às vezes, o maior milagre é simplesmente crer que Deus ainda faz o que ninguém mais pode fazer. E foi exatamente isso que aconteceu com a Jussara, uma mulher que chegou à Universal arrastando não só o corpo frágil, mas uma alma esmagada pelo peso de 3 diagnósticos médicos que pareciam uma sentença: fibromialgia, depressão profunda e um tumor no útero que os médicos disseram ser inoperável por enquanto. Ela entrou na igreja apoiada na bengala com os olhos inchados de tanto chorar e a autoestima destruída depois que o marido a deixou, dizendo que não aguentava mais viver com uma doente. No primeiro culto, Jussara mal conseguia ficar em pé durante as orações. As dores nas articulações eram tão fortes que parecia que agulhas perfuravam seu corpo a cada movimento. Mas quando o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada, algo dentro dela estremeceu. Se ela conseguiu, por que eu não? Pensou enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Naquela noite ela fez algo que não fazia há anos, levantou as mãos, mesmo com dor, e gritou: Senhor, eu creio. Não foi um grito de força, mas de desespero, de quem não tinha mais nada a perder. E foi ali, entre soluços e fé, que ela sentiu algo diferente. Um calor começou a percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. As dores não sumiram na hora, mas pela primeira vez Jussara sentiu uma paz que não vinha de remédios. Os dias seguintes não foram fáceis. A fibromialgia ainda a acordava à noite, o tumor ainda estava lá nos exames, e a solidão ainda doía. Mas ela voltou. E voltou de novo. Cada culto era uma batalha, mas também uma vitória. Até que numa quarta-feira de jejum, enquanto orava no altar com outras mulheres, ela ouviu uma voz interior. Não audível, mas clara como água: Filha, você já está curada. 3 dias depois, no retorno ao médico, o ultrassom não mostrou nenhum vestígio do tumor. Isso não é possível, disse a ginecologista, comparando com os exames anteriores. Mas estava lá em preto e branco. O relatório assinado pelo mesmo médico que havia dado o diagnóstico sombrio agora dizia: ausência de lesões. E as dores? Sumiram como se nunca tivessem existido. A bengala que ela trazia como uma companheira triste, virou um troféu pendurado na parede de seu quarto, ao lado da Bíblia que agora lia todos os dias. Mas o maior milagre de Jussara não foi só físico. Foi ver seu ex-marido meses depois, sentado no fundo da igreja, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Ele havia ouvido falar da sua cura e não conseguia explicar. Como você fez isso? Perguntou, e ela, sorrindo, respondeu: não fui eu. Foi Deus. E Ele pode fazer por você também. Hoje Jussara não só caminha sem dor como corre literalmente. Ela faz parte do grupo de intercessão da igreja e todas as terças-feiras visita mulheres no hospital, levando não só palavras de fé, mas a prova viva de que Deus ainda opera milagres. Eu era uma morta-viva, ela costuma dizer. Mas na Universal, aprendi que Deus não só cura doenças, Ele ressuscita sonhos, restaura famílias e transforma cinzas em beleza. E assim, mais uma história se junta ao coro daqueles que, como André, Sofia e Dona Maria, descobriram que o endereço da Universal não é só um lugar na cidade, mas um portal para o sobrenatural. Porque ali, entre as paredes que já viram tantas lágrimas, o impossível se torna rotina, e o que o mundo chama de coincidência, eles chamam de fidelidade de Deus. Na mesma semana em que Jussara compartilhava seu testemunho no altar, um jovem chamado Tiago entrou pela primeira vez na Universal arrastando não só os pés, mas um peso que parecia esmagar sua alma. Aos 22 anos, ele era o retrato da derrota. Viciado em drogas há 5, havia perdido o emprego, a confiança da família e até a vontade de viver. Sua mãe, Dona Cida, já tinha chorado todas as lágrimas possíveis, mas naquela manhã, depois de ver um outdoor com a frase "Deus muda o que o homem não consegue", ela arrastou o filho até a igreja como quem leva um doente ao hospital pela última vez. Tiago sentou-se no fundo, de cabeça baixa, os braços cruzados como uma barreira contra qualquer esperança. O pastor, ao vê-lo, não fez sermão, apenas se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Filho, você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe porque Ele tem um plano melhor do que essa vida que você está levando.
Tiago quis rir, quis xingar, quis sair correndo. Mas algo na voz daquele homem, uma certeza que ele nunca tinha ouvido antes, o fez ficar. Quando o culto terminou, o pastor chamou os que precisavam de libertação. Dona Cida puxou o filho pelo braço, tremendo. Tiago resistiu, mas ao subir ao altar, sentiu algo estranho. Era como se uma corrente invisível que o prendia há anos começasse a arrebentar. Ele caiu de joelhos e então veio o choro, não daquele choro fraco de quem se sente culpado, mas um pranto rasgado, como se algo saísse de dentro dele. As pessoas ao redor oravam em voz alta, mãos estendidas sobre sua cabeça, e Tiago sentiu, pela primeira vez em anos, que não estava sozinho. Naquela noite, ele sonhou com um homem de roupas brancas que lhe estendeu a mão e disse: "Levanta. Sua guerra acabou." Ao acordar, Tiago sentiu um vazio no peito, não o vazio da falta, mas o espaço deixado por algo que havia saído. Ele procurou a droga que sempre guardava no bolso e não sentiu vontade nenhuma de usá-la. Pela primeira vez em anos, respirou fundo sem sentir o peso da culpa. 3 meses depois, Tiago estava batizando no rio, com sua mãe ao lado, chorando não de dor, mas de gratidão. Hoje ele trabalha como motorista na igreja, transportando pessoas que, como ele, chegam quebradas e saem restauradas. "Eu pensava que minha vida tinha acabado", ele conta, com os olhos brilhando. "Mas na Universal, aprendi que Deus não só tira o veneno, ele devolve a propósito. E o propósito dele para mim é puxar outros para fora do lamaçal." Enquanto isso, do outro lado da cidade, a história de um casal estava prestes a se transformar. Ana e Carlos estavam à beira do divórcio depois de 14 anos de casamento. As brigas eram diárias, as palavras cortavam como facas, e o silêncio entre eles era mais alto que qualquer gritaria. Ana já tinha até arrumado as malas, mas na noite anterior a sair de casa, ligou a TV sem querer e ouviu o pastor falando: "Deus não desistiu do seu casamento. Por que você desiste?" Algo naqueles segundos a fez parar. No domingo seguinte, ela entrou sozinha na Universal, com o coração partido. Não queria mais salvar o casamento, só queria uma direção. Mas quando o pastor orou pelos casais, ela sentiu uma dor no peito tão forte que quase desmaiou. Era como se Deus estivesse apertando seu coração, dizendo: "Você vai desistir agora?" Ana começou a chorar, e então, sem entender como, lembrou-se do dia em que Carlos a pediu em casamento, dos sonhos que tinham juntos, das risadas que já não existiam mais. Ela voltou para casa com um fogo no peito. Carlos, surpreso ao vê-la, esperava mais uma briga. Mas Ana apenas segurou sua mão e disse: "Vamos tentar de novo. Dessa vez com Deus no meio." Carlos, cético, aceitou só para não discutir. Mas quando foram juntos à igreja na semana seguinte, algo mudou. O pastor falou exatamente sobre o que eles viviam, como se Deus estivesse olhando direto para eles. E então, durante a oração, Carlos sentiu algo que não sentia há anos: paz. Hoje, eles lideram um grupo de casais na igreja. Não foi mágica, Ana sempre diz. Foi obediência. "A gente aprendeu que casamento não se conserta com romance, mas com Deus no comando." Carlos complementa: "Eu achava que amor era sentimento. Hoje sei que amor é decisão, e a melhor que tomamos foi não desistir." E assim a Universal segue sendo esse lugar onde o impossível vira rotina. Onde o viciado se torna livre, o casamento destruído se reconstrói, e o doente se levanta. Não por acaso, não por sorte, mas porque ali, entre as 4 paredes, há um Deus que não só ouve como age. E cada história que nasce naquele chão sagrado é mais uma prova de que, quando o homem diz: "Acabou", Deus só está começando. O milagre se completou quando, anos depois, Carlos e Ana receberam um convite inesperado. O filho que haviam perdido o contato, o mesmo que fora motivo de tantas brigas, bateu à porta da igreja. Ele não veio sozinho, trazia consigo um bilhete amassado, guardado por anos, onde Ana havia escrito: "Filho, mesmo que você não volte, eu nunca deixarei de orar por você." Aquela oração, plantada em lágrimas, brotou em restauração. O jovem, agora um homem, confessou: "Vi meu pai mudar, vi minha mãe perseverar. Se Deus pôde salvar o casamento de vocês, podia salvar a mim também." Naquela noite, enquanto a família se abraçava no altar, o pastor sorriu e lembrou: o milagre não foi só o casamento salvo, mas o legado que nasceu dele. Porque a história de Carlos e Ana não terminou ali. Ela se multiplicou. Outros casais inspirados por sua jornada começaram a buscar a mesma obediência. E o que era um testemunho virou um movimento. Famílias que escolheram acreditar que Deus escreve além do fim. Reflexão final. Às vezes o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas ser mudado nelas. Carlos e Ana descobriram que Deus não apaga as cicatrizes, ele as transforma em mapas para quem vem depois. O casamento deles não foi salvo apesar das lutas,
mas por causa delas, porque foi no deserto que aprenderam a depender da água viva. Lição de vida: amor que dura não é o que nunca falha, mas o que se recusa a desistir. E quando entregamos os cacos do que foi quebrado, Deus não os cola de volta como antes. Ele cria algo novo, mais forte, com as marcas que provam. Aqui a graça venceu. Porque quando o homem diz, acabou, Deus sussurra, agora começa a minha parte.